Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Com a descoberta da Madeira, que de muito arvoredo assim se chamou, chegaram os primeiros homens e, com eles, a exploração do potencial dos recursos encontrados, que permitia o progresso do reino e colmatou as necessidades mais básicas da população. Alimentou-os, abrigou-os, aqueceu-os, vestiu-os, transportou-os e, inevitavelmente, originou profundas transformações à cobertura vegetal e muita da vegetação primitiva desapareceu, expulsa pelos carvoeiros, pelos lenhadores, pelas culturas introduzidas que ainda hoje nos identificam, pelos animais que davam de comer ao homem, pelo fogo ateado pelo homem. Séculos de exploração irrefletida, mas legitimada na altura, levaram à necessidade de ordenamento e regras que tentaram refrear a extração e o dano, e em boa hora se salvou o que restava da floresta laurisilva, hoje reconhecida como património natural da humanidade e que ocupa 22% do território da ilha. No entanto, dos 77.710 hectares que constituem a área total das Ilhas da Madeira e Porto Santo, cerca de 70% correspondem a superfícies com aptidão florestal e incultos. Das 8.399 explorações existentes, 8.362 encontram-se ocupadas por matos e floresta e apenas 37 são exclusivamente florestais. O regime da propriedade florestal é disperso, sendo que a superfície da gestão pública é apenas de 4.867 hectares, enquanto que a área na posse dos proprietários privados é de 35.800 hectares, embora apenas destes 300 hectares sejam anualmente intervencionados. A área de ocupação da floresta exótica, cerca de 20.140 hectares, é caracterizada por povoamentos essencialmente espontâneos de espécies como o eucalipto, a acácia, o pinheiro bravo e os castanheiros, estes últimos atualmente ameaçados por falta de gestão e pragas fitossanitárias. Nos vários documentos de ordenamento e gestão da floresta pode ler-se que as manchas florestais são um complemento económico das populações nas áreas rurais e ajudam a manter rendimentos e conciliar o desenvolvimento das ditas zonas, mas simultaneamente pode ler-se também que, atendendo às condicionantes do território, a floresta na região assume um papel essencialmente de proteção, mas numa perspectiva de preservação do património florestal existente do que propriamente na sua vertente mais produtiva. E assim, apesar de se assumir que a floresta de produção é comprovadamente necessária à manutenção da sustentabilidade dos recursos florestais e à ocupação do território, a gestão florestal na Madeira adotou uma postura transversal de conservação, não só da floresta indígena e áreas públicas, mas também na gestão da floresta exótica e de domínio privado, limitando e muitas vezes excluindo os proprietários e a comunidade em geral de usufruírem das suas propriedades e de as tornarem rentáveis ou sequer de poderem viabilizar investimentos na limpeza dos terrenos. Isto leva-nos a questionar, sem contudo negar a importância fundamental da proteção do ambiente e dos serviços que presta, sobre a estratégia que tem sido adotada na gestão florestal regional, procurando encontrar os exemplos que, comprovadamente de sucesso e na sua ausência, propor soluções para a ocupação sustentada do território que garanta o rendimento e a segurança da população. É isto que trata a nossa proposta de gestão ativa das florestas. Outrora, a ligação entre o meio rural e o meio ambiente envolvente permitia a conservação dinâmica do território. Agora, a ruptura desse vínculo, devido ao modelo de gestão legalmente imposto, e o consequente despovoamento é uma realidade completamente ignorada, inclusive pelos responsáveis políticos que anunciam a plantação de milhares de árvores, sem, contudo, virem depois explicar o insucesso das plantações,
as replantações, a batalha perdida contra as ditas invasoras e os milhões de euros de dinheiros públicos deitados fora, sem, no entanto, se ter conseguido diminuir os riscos e os medos de quem já perdeu ou esteve perto de perder os bens ou a própria vida. O foco no combate de incêndios, em vez de uma aposta séria na prevenção, a exclusão das pessoas das atividades tradicionais que desenvolviam, o abandono dos campos e a má gestão das pastagens, dá lugar a uma mudança radical na paisagem, com um processo de ocupação rápida por matos e o aumento significativo do risco de incêndios. A prova está à vista de todos. Basta olhar, por exemplo, para as serras do Funchal e perceber que aquele cenário que muitos consideram idílico é um barril de pólvora com giesta e carqueja completamente fora de controle. E é por isto também que, infelizmente, investidos mais de 40 milhões de euros nos últimos anos em reflorestação, não existem, a sul, muitos exemplos do sucesso para apresentar. Senhores deputados, convém percebermos de uma vez por todas que ninguém vai voluntariamente limpar os terrenos se daí não tirar qualquer proveito que vá para além da proteção do bem comum. Posto isto, é fundamental que o modelo de gestão florestal regional se reajuste, se adapte aos desafios atuais, incorpore as necessidades da população, encontrando um equilíbrio entre os interesses de conservação e os direitos de uso dos proprietários, permitindo o aproveitamento de acordo com os objetivos de ambas as partes, sabendo que a atividade silvícola, a silvopastorícia, a agricultura, a pecuária pode gerar desenvolvimento económico, ajudar no combate à pobreza nas zonas rurais, contrariar a desertificação e, ao mesmo tempo, prestar um serviço à região com a conservação de ecossistemas, cuja manutenção e a reabilitação são de extrema importância para a sustentabilidade e segurança do território, para não falar da falta de água. É fundamental entender que proibir ou expulsar o homem, sem tentar integrá-lo nos sistemas naturais, aproveitando os seus conhecimentos, em vez de ignorá-los, é condenar a medida ao fracasso. E o fracasso na Madeira tem sido, infelizmente, a ocorrência sucessiva de fogos. Só em 2016 arderam mais de 6 mil hectares e só nesse ano o prejuízo total ascendeu a 150 milhões de euros. Desde aí, a biomassa vem acumulando-se e as piores previsões só ainda não se concretizaram devido ao esforço de combate. A perda dos solos após os incêndios representa, em média, 45 a 65 toneladas por hectare, mas continua a não haver, por exemplo, lugar para a silvopastorícia por causa do risco de erosão. No entanto, por causa dessa decisão política e pouco técnica, os incêndios continuarão a ocorrer. Mas cada vez mais é certo que não haverá sempre e indefinidamente dinheiro para desperdiçar quando milhares de madeirenses e porto-santenses, na conjuntura atual, precisam desesperadamente dele. Obrigada.